Olá, está começando mais um episódio do programa Cuidado Idoso, nosso espaço dedicado a levar informação de qualidade e inspirar os nossos ouvintes, especialmente os idosos, seus familiares, profissionais da saúde e cuidadores. Aqui acreditamos que é possível viver com qualidade de vida na terceira idade e por isso trazemos sempre histórias inspiradoras, dicas valiosas para o bem-estar dos nossos queridos idosos. Hoje temos um convidado muito especial. Eu estou falando do profissional de educação física Eldes Almeida. Ele dá aulas em academia e teve seu primeiro contato com o público idoso durante o seu estágio no espaço Melhor Idade, ainda na época da faculdade. Então vamos conversar com ele sobre a importância do condicionamento físico na terceira idade, os benefícios da musculação e como eles podem ajudar a preservar a saúde nessa fase da vida. Então fiquem ligados, porque a nossa entrevista de hoje está imperdível. Professor Eldes, eu vou começar te agradecendo por atender o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cuidado Idoso. Obrigado pela oportunidade, né? Fico feliz pelo convite também por estar aqui para contribuir, porque é um grupo que precisa muito de atenção, é um grupo que tem essa necessidade de estar trabalhando cada vez mais a questão de fortalecimento, uma questão de musculação, para agregar mais para a vida deles. Então, professor, você pode começar nos contando um pouco sobre a sua trajetória e como que começou o seu trabalho com idosos? Meu trabalho com terceira idade, ele deu um início principalmente na Secretaria de Esporte, onde eu fui estagiei lá na Secretaria de Esporte por 2 anos. Foi uma oportunidade por acaso, porque na falta de um professor, eles precisavam de alguém que passasse atividade mesmo para o grupo de terceira idade. No caso, eu trabalhei com um grupo de terceira idade que era no vôlei masculino. Então, era o Minobol, que é a atividade de vôlei adaptado para grupo de terceira idade. Então, ali eu atendia um público de 50 a 80 anos. Então, eu tinha tanto atletas um pouco mais jovens, né, que era da faixa etária de 50, assim como eu tinha outros atletas que tinham 80 anos. Esse grupo, ele já era um grupo de competição. Então, eles representavam a cidade nos campeonatos de Minobol. Eles representavam a cidade em jogos, né, da terceira idade, que todo ano tem aqui na região. E daí que iniciei a minha atividade com o grupo de terceira idade. E qual foi o seu impacto nesse primeiro contato com esse público ainda durante o seu estágio? Para mim foi totalmente diferente, porque eu já tinha trabalhado com criança em creche, de 3 a 6 anos de idade, voltado com atividade física. Eu já tinha trabalhado com público adolescente, também trabalhei na média de idade de 12 a 18 anos de idade. Já tinha trabalhado com grupos de pessoas aí com faixa etárias de 20 a 40 anos de idade, porém eu não tinha essa experiência com a terceira idade. Mas como a gente trabalha e a gente precisa ganhar experiência, eu aceitei. Esse para mim foi um desafio, porque é um ramo totalmente diferente daquilo que eu vinha trabalhando, porque sempre trabalhei voltado a preparo físico, atletismo, e de repente pegar um grupo de terceira idade para eu estar trabalhando um vôlei adaptado. Então, para mim, foi uma experiência muito grandiosa, porque a partir dali eu comecei a desenvolver outros trabalhos. Então, para mim, ele deu um up para mim como profissional, porque a partir dali eu já comecei a ver que não era tão difícil trabalhar com um grupo de terceira idade. Você começa a ter uma visão diferente sobre exercício físico, né? Porque normalmente a gente tem uma visão um pouco fechada, que acha que todo mundo tem que fazer igual, ou todos estão aptos a fazer a mesma coisa. Então, num grupo de terceira idade ali, a gente tem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, tem atividades adaptadas para a gente estar fazendo
para cada pessoa, entendeu? Então, tem pessoa que pode fazer um exercício, tem pessoa que não pode fazer o exercício. Então, vai muito da necessidade de cada um. E, para mim, foi muito bom. E esse público da terceira idade é um público que vem numa crescente, né? Como a gente estava conversando, acho que antigamente a gente não via tantos idosos praticando esporte, mas hoje é bem mais normal ver, né? Sim, hoje, devido à acessibilidade, à questão de criação de espaço, ou cuidados maiores com o grupo de terceira idade, com nossos idosos, tem tido uma crescente muito grande. Hoje você vai ver caminhada, corrida, você vai ver uma grande demanda de grupo de terceira idade. Temos representantes na cidade aí que compete, representa muito bem a cidade em muitas modalidades, né? Então, devido a essa abertura de oportunidades, esse aumento vem tendo cada vez mais. E também vem a questão da necessidade, porque antes não tinha recurso. Hoje já existe mais recurso, então existem programas dentro de prefeituras, de comunidades aí que faz atividade diária para terceira idade, alguns postos de saúde também, eles oferecem atividades cotidianas para grupo de terceira idade. Então, essa crescente vem a questão de uma oportunidade. Então, foi aberto espaço, estão capacitando profissionais cada vez mais. Hoje, a necessidade dos cuidados é maior ainda, né? Então, por isso que tem esse grande aumento aí desse público ativo da terceira idade. E podemos dizer que essa necessidade foi uma das coisas que te motivou a seguir nesse trabalho de condicionamento físico para a terceira idade? Primeiramente, sempre começa em casa, né? A gente sempre se põe no lugar. Então, meu avô, minha avó, minha mãe, né? Ou meu tio, algum parente. Então, esse cuidado sempre começa lá. Então, um dos motivos de eu trabalhar com o público terceira idade já começou nessa questão. Eu cuidando de quem estava em casa, né? De quem está próximo da gente. E a gente vai criando vínculos, vai criando afetividade para se pôr no lugar do outro. Então, como eu quero que o meu avô fosse tratado por um profissional, eu vou tratar os demais também como profissional. Então, a gente trabalha com isso hoje, porque vai dando oportunidade, a gente vê a necessidade, a gente já passou por situações, e essas situações faz a gente querer aprender mais, agregar mais como profissional, para a gente estar auxiliando outras pessoas. E, professor, qual que é a importância do condicionamento físico na terceira idade? Hoje, na terceira idade, o que acontece? Com o exercício físico, eu consigo melhorar a condição física dele, eu consigo melhorar a capacidade motora e flexibilidade dele para atividades cotidianas. A gente consegue também estar melhorando aí a parte cardiorrespiratória, cardiovascular. Então, hoje, a atividade física, ou o exercício em si, ele agrega muito para o idoso em atividades cotidianas. Não é uma questão estética, porque hoje a gente tem muito aquela questão que a pessoa vai treinar por questão estética. Não, hoje o treinamento é por uma questão de saúde. Qualidade de vida. Exato, vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer bem-estar. Então, hoje também um fator que eu sempre bato na tecla é a questão de benefício social. A pessoa que ela começa a fazer a prática de atividade física, o idoso, por exemplo, ela vai ter uma relação social melhor, tanto na casa como fora de casa. Sim. Porque muitas vezes ela só é condicionada a ficar na casa e não tem outro convívio. E a partir do momento que ela está num espaço, que ela vai ser bem recebida, que ela vai ser bem atendida, que ela vai ser bem tratada, ela já começa a criar um socioambiental melhor, que é a relação social dela com o meio que ela convive. Sim, e quando a gente fala desse benefício social, a gente pode falar também, então, do benefício mental. Porque se é um idoso que sai da casa, ele está se sociabilizando com outras pessoas, o risco de um problema mental ou uma depressão diminui muito.
Sim, hoje no estúdio, no espaço que eu trabalho lá, a gente tem relatos de idosos que eles, a partir que eles começaram a fazer exercício físico, melhorou o convívio dele, ela começou a perder essa questão de ansiedade, afeta muito a terceira idade, porque, como eu falei, eles têm muito tempo ocioso às vezes. E esse tempo ocioso, ele precisa ser ocupado de alguma forma. Então, hoje, o exercício físico é o que vai agregar, tanto em questão de liberar hormônios, que vai dar prazer, felicidade. Ao fazer a prática, ele também vai melhorar nessa condição, porque às vezes a socialização é que te tira, às vezes, de uma depressão, de uma ansiedade, da rotina monótona, que muitas vezes agrega para uma depressão ou uma crise de ansiedade. Então, hoje eu tenho clientes lá que têm esses relatos, que eles vêm de uma depressão, de uma ansiedade, e depois que eles começaram a fazer a prática, melhorou muito. Professor, quando a gente fala do condicionamento físico na terceira idade, ele tem diferença da musculação? A musculação, ela hoje devia ser obrigatório para qualquer pessoa, assim como o grupo de terceira idade. Entendeu? Porque acontece, a velhice, ela é decorrer da vida. Assim com ela, a gente vai perdendo densidade óssea, a gente vai perdendo mobilidade, a gente vai perdendo a massa muscular, que muitas vezes é o que dá o sustento de estrutura do nosso corpo ali. Então, hoje, a musculação, teoricamente, ela vai ser a única atividade que vai ter uma composição melhor. Então, ou seja, ela fazendo a musculação, ela consegue fortalecer, ela consegue lubrificar a articulação, ela consegue trazer vários benefícios ali, como melhorar a densidade óssea. Então, ela vai ter um fortalecimento geral, entendeu? Então, teoricamente, hoje a musculação, ela vai agregar muito para uma pessoa de terceira idade se ela começar a fazer a prática. Essa melhora de densidade óssea que você comentou, ela faria, a pessoa que está fazendo musculação e melhora esse aspecto, seria o quê? Para pessoas que têm artrite, artrose ou a sarcopenia? Então, fora essas que você falou, o que acontece? Hoje é num geral. Então, vamos supor, o que é algo muito comum hoje na terceira idade são quedas. Entendeu? Então, essa queda muitas vezes pode ser por desequilíbrio, pode ser por falta de força e também pode ser pelo enfraquecimento ósseo. Então, muitas vezes hoje, que nem eu falei, questão de quedas vem devido a esse fator. Então, a questão de melhorar a densidade óssea, ela não vem só na questão de treinamento, mas ela vem numa questão alimentar também. Mas ela vai auxiliar muito e vai evitar várias situações. E essa melhora da densidade óssea, ela tem que estar ligada ali também com a questão dos músculos, não tem? Não adianta melhorar um e não melhorar o outro também, é isso? É que, na verdade, o que acontece? A partir do momento que você faz a musculação, o que acontece? Você vai ter músculos para sustentar a sua estrutura corporal. Quem faz a sua estrutura são seus ossos. Então, se a sua densidade ali de questão massa magra, você está perdendo, então, a partir do momento que você perde, esses impactos, ele vai causar para o osso. Quem vai estar recebendo impacto é o osso. Então, ao caminhar, ao se movimentar, muito quem recebe são os ossos, entendeu? Eu vou dar um exemplo na corrida. Hoje, pessoas que têm problemas ósseos na corrida é porque o alto impacto. Então, não tem uma musculatura para sustentar. Então, o importante da musculação é isso. Quando eu faço a musculação, eu consigo criar músculo que sustente a minha estrutura de uma forma melhor. E, professor, como a gente está falando sobre musculação, existe algum mito na musculação para a terceira idade? Que as pessoas dizem que não pode fazer por conta de alguma coisa, não? Hoje, na verdade, os mitos, na verdade, são a questão de lesões. Que uma pessoa de terceira idade, ela não pode fazer porque vai carregar muito peso
Esse é um dos focos principal. Vai carregar muito peso e vai acabar lesionando uma coluna, vai ter uma bursite, uma tendinite. Mas o mito é mais por falar que na academia a gente só vai para carregar peso. E não funciona bem assim, né? A academia tem profissionais, tem pessoas qualificadas que estão ali para atender ao público, né? E fazer esse atendimento específico para cada um. Então, o maior mito hoje na academia, muitas das vezes, é que a pessoa que vai fazer academia, ela vai acabar tendo alguma lesão grave por excesso de peso. E quando a gente fala de musculação para a terceira idade, os exercícios, eles são adaptados? Sim, a gente trabalha a adaptação, na verdade, de acordo com a necessidade do idoso. Então, se ele tem um problema de disco, a gente tem alguns exercícios específicos para trabalhar. Se há um problema de joelho, a gente precisa fazer alguns fortalecimentos específicos. Se são algumas questão de cartilagem ou questão de tendão, a gente tem que fazer uns fortalecimentos mais específicos. Então, a atividade, o exercício físico, ele é para todos, mas nem tudo pode ser feito para qualquer um. Quando você comenta da questão do problema de disco, esses é mais alongamento até ir melhorando ou não? Não, ele vai trabalhar a musculação em si, normal, só que a gente tem que ter uma correção postural. O exercício ele não pode ser feito de qualquer jeito. Então, a maior preocupação é como ele vai fazer o exercício, não se ele pode ou não pode fazer. Então, ele vai fazer uma sessão de musculação, teoricamente, comum ou prático para todo mundo está sendo feito, porém, ele tem que ter os cuidados específicos na questão de como ele vai estar sendo executado. Então, a maior preocupação é corrigir. E o trabalho com pesos, ele realmente pode ajudar na prevenção de quedas e também de fraturas? A questão do fortalecimento muscular, ele vai ter que ter uma progressão, só que ele tem uma estrutura de treino feita adequada para a pessoa também. A gente não vai ter uma progressão de carga de qualquer forma, entendeu? Então, como é que acontece? A gente começa gradual. Hoje ele começa com 1 quilo, a gente vai praticando, fortalecendo, até ver que a gente consegue fazer uma evolução e subir essa carga, né? Hoje eu tenho muito aluno que eles têm dificuldade para levantar. Então, hoje chega na terceira idade ali, devido ao desgaste de não ter uma estrutura óssea adaptada, uma estrutura muscular, ou até mesmo uma questão ali de ligamento, tendão ali fortalecido ali. O que acontece? Ele pega e tem dificuldade para ficar em pé. Então, daí o que vai acontecer? A gente tem que fazer um trabalho progressivo, entendeu? Então, a gente começa com um caixote, ele senta no caixote, eu vou dando esse apoio para ele estar levantando. Depois, a gente tenta já fazer ele esforçar um pouco mais e subir sozinho. Então, vem muito disso daí. Então, é a progressão que vai ajudar ele na evolução. E na questão da queda ali, que nem eu dei um exemplo, né? A maioria das vezes são fraquezas no quadril que vai levar para uma queda, entendeu? E às vezes o fortalecimento dessa região, que é da linha do quadril, ele vai conciliar melhor ali para o idoso estar fazendo esse fortalecimento. E, professor, existem restrições de saúde que podem limitar um idoso de fazer uma prática de cardio ou mesmo da musculação? Então, hoje qualquer idoso ou qualquer pessoa que venha a procurar um profissional, a gente sempre pede um laudo médico, que é fundamental. A gente sempre pede que ele se ele não tem esse laudo, que ele passe pelo menos aí por exames cardíacos, algum profissional da área ali, para dizer que ele é apto ou não é apto a fazer atividade física. E se ele já vem laudado para a gente, ou às vezes ele vem questionando que ele tem hérnia de disco, que ele tem problema no joelho, que ele tem bursite, a gente solicita também que ele traga algum laudo para a gente ver qual é a condição física dele hoje, né? Para a gente ver o que a gente pode trabalhar e o que a gente não pode. Mas toda prática de atividade física
ela tem que ser solicitada, às vezes, por um profissional da área, entendeu? Então, não é simplesmente hoje, eu tenho uma dor no joelho, vou fazer um tratamento por si, ou vou fazer um fortalecimento por si, às vezes você nem tem uma lesão. Então, a gente sempre pede essa questão de laudos, uma solicitação médica, dependendo da condição, né? Se é uma diabetes, um colesterol, uma hipertensão. Esses também entram, a gente tem que saber aí o que o idoso pode e não pode. E como que a diabetes, o colesterol, eles poderiam estar influenciando nessa questão da atividade física? Hoje, por exemplo, uma pessoa... A pressão alta também, né? Da hipertensão aí, ou do colesterol, o que acontece? Se eu fazer uma atividade muito intensa para esse grupo, eu posso estar aumentando a pressão deles. Então, se eles já têm a pressão arterial alta, uma hipertensão aí, eu posso estar causando algum problema para ele, entendeu? E hoje a intensidade é o que a gente mais trabalha. Então, o que acontece? Hoje a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela tem um cronograma de atividade ali que eles indicam, né? Que é de 30 a 150 minutos de atividade ou de 150 minutos a 300 minutos. Isso por dia, por semana? 150 a 300 por semana, semanal, vai muito se é uma atividade moderada e leve, ou se é uma vigorosa, mas isso resume em 30, 40 minutos de atividades diárias. Então, pelo menos 5 vezes na semana aí seria necessário para estar fazendo uma atividade, mas até um grupo de terceira idade aí com 60, 65 mais, o que acontece? Eles podem estar fazendo de 30 a 75 minutos por semana. Então, não é muito, mas é necessário. Não é muito na questão de você não precisa fazer muito para você estar cuidando da sua saúde, cuidando do seu condicionamento, mas você precisa fazer. Então, que você faça de 30 a 75 minutos aí de atividade semanal, às vezes porque tem grupo de terceira idade que é mais debilitado já, então ele não vai conseguir fazer atividade física 2, 3 vezes na semana. Então, tem essa questão também, porque apesar de 30 minutos parecer muito pouco para você fazer numa semana... Mas a hora que você está treinando lá é bastante. É bastante, entendeu? Então, ele tem que ter um tempo de recuperação, ele precisa de adaptações, né? Fisiológica, parte do corpo dele tem que entender também que ele está numa fase de treinamento. Então, tem esse cuidado também. Até mesmo quem faz um processo de físio, por exemplo, ele não vai fazer físio todo dia. Ele vai fazer 1, 2 vezes por semana aí. Eu sempre ouvi falar desse período de descanso. Realmente o corpo da gente precisa, treina num dia, descansa no outro, ou não é necessário? O tempo de descanso, ele é muito relacionado com aquela ideia que eu falei da intensidade. Hoje eu mesmo, a gente trabalha com alguns métodos para ver essa intensidade, onde eu pergunto para o meu aluno, né, qual que foi o nível de intensidade do seu exercício? De 1 a 10. Ele fala 3 para mim, eu vou saber que é uma atividade leve. Então, se ele falar de 4 a 6, eu sei que é uma atividade moderada. E se ele questionar para mim que essa atividade está de 8 para cima, eu sei que foi uma atividade vigorosa, que exigiu muito da capacidade dele. Aí precisa de descanso. Então, daí voltando à questão de descanso, ele é muito relacionado à intensidade. Se eu for fazer uma atividade moderada a leve, eu posso ter um tempo de recuperação de um dia para o outro. Agora, se eu fizer uma atividade muito intensa, que é vigorosa, eu vou precisar de um tempo de descanso maior. Então, e é importante a questão do descanso, porque na questão do descanso é onde acontece a recuperação daquilo que você faz. Hoje, por exemplo, você vai fazer uma musculação, o idoso ele vai fazer, o ganho dele não é somente quando ele fez a musculação ali na academia. É quando ele vai para casa, descansa, tem uma noite de sono aí considerável, agradável, aí de 6 a 8 horas por dia, porque normalmente é nesse descanso que ele vai conseguir essa parte de estrutura muscular. Então, o músculo dele foi solicitado. Então, quando ele entra em repouso, que o cérebro dele começa a trabalhar para criar novas fibras musculares ali, para dar uma estrutura melhor na musculatura dele. Então, o repouso ele é fundamental para quem treina.
E daí a importância, então, de um acompanhamento profissional nessa prática dos exercícios na terceira idade. Hoje dificilmente você vai encontrar algum lugar, algum espaço, seja em espaços da prefeitura, espaços público aberto, que não trabalhe com um profissional, né? Então, hoje o profissional ele está ali, sim, para fazer esse controle, tanto para controlar a questão da atividade do idoso ali, né? Se ele está fazendo muito intenso, que é meio perigoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente sempre tem que estar... essa questão de medir a intensidade, ela vai fazer o quê? Eu vou saber o quanto a frequência cardíaca dela está sendo trabalhada. Então, o que acontece ali? Se eu ficar muito intenso, primeiro que a frequência cardíaca vai elevar muito, entendeu? Daí, se ela tiver com dificuldade de falar, dificuldade de respirar, a gente já sabe que essa atividade está intensa. Então, a gente tem que solicitar para ele reduzir a atividade, para ele fazer um pouco mais com calma. Para quê? Para ele fazer uma atividade só de moderado a leve. E não trabalhar uma atividade vigorosa, porque muitas vezes na terceira idade a gente não vai trabalhar atividade vigorosa, a não ser que ela seja uma alta performance, que é uma pessoa do grupo de terceira idade, que ela compete, que ela participa de competições, talvez ela tenha algumas atividades um pouco mais intensas. Mas para um grupo em geral, a gente sempre vai estar medindo para trabalhar de moderado a leve. Então, o profissional ele é fundamental nessa parte de atendimento, porque ele sempre vai estar acompanhando o seu grupo. E todo esse cuidado, ele deve estar sempre associado, então, exercício físico, a alimentação e a qualidade do sono? Sim, é um conjunto, né? É um pilar ali de 3 grupos aí que você falou bem, entendeu? Se eu treinar e não se alimentar, eu não tenho resultado. Se eu se alimentar e não dormir, eu também não tenho resultado. Se eu só durmo e treino e não me alimento adequadamente, eu também não consigo atingir os resultados, entendeu? E é que nem eu falei. Então, hoje eu tenho que conciliar uma alimentação saudável, treinos saudáveis também, né? Porque, que nem eu falei, não é porque você está treinando que está tudo ok. A gente tem que ver como você tá sendo trabalhado esse treinamento com você, né? E a questão do descanso, porque hoje tem bastante dificuldade de descanso, né? O que a pessoa dorme 6 horas, 5 horas, às vezes acorda tarde, dorme tarde. Então, isso é até tinha uma senhora lá do estúdio que eu atendo lá, que ela tinha esse problema. Isso já causava a ansiedade e a depressão. Já são alguns sintomas do quê? Que ela dormia muito tarde, tinha dificuldade para dormir, e ela acordava muito tarde. Então, ela já não tinha prazer na vida dela. Ela não tinha prazer do que ela fazia, porque a rotina dela era o quê? Dormir tarde, acordar tarde, fazer alguns fazeres da casa e ficar tranquilamente na casa. Depois que essa colega chamou ela para ir no estúdio, ela já começou a mudar o hábito. Então, ela acordava 10, 11 horas da manhã, ela já começou a acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, daí a gente coloca o ponto de como o exercício físico muda a vida das pessoas, porque ela mudou, a colega dela mudou a rotina dela, e essa mudança de rotina dela mudou aquilo que ela vinha sofrendo, né? Que ela já estava com algumas crises de depressão novamente, né? Pela rotina. E o fator dela ir 3 vezes fazer a prática já mudou isso. E quando a pessoa chega, a pessoa não tem costume de se exercitar, tá lá dentro de casa, mas aí resolve, porque o médico indicou, uma amiga chamou, mas ela chega assim, nessa rotina, dorme tarde, acorda tarde. Quando ela chega para você lá no estúdio, ela não vai conseguir desenvolver bem também, né? Na verdade, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque quem não faz a prática de atividade física, muitas das vezes, ela já não tem um ânimo tão grande. A proatividade da rotina dela já é reduzida. Então, normalmente quem treina, pode ser qualquer período, mas normalmente quem treina de manhã, ela já trabalha o metabolismo dela para funcionar o dia todo mais animado. Então, isso já começa desde cedo. Então, se você pega ali a pessoa que não está dormindo direito,
que ela não tem um descanso direito, ela não vai ter o mesmo desempenho em treino e ela não vai ter o mesmo desempenho na rotina dela. A gente pode dizer que o horário da manhã é o melhor horário para práticas de atividades físicas? Não podemos afirmar que é o melhor horário, porque o horário ele vai muito de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Mas hoje, por exemplo, a gente está numa onda de calor aí. O período da manhã seria o período melhor para o grupo de terceira idade estar fazendo essa atividade, porque questão climáticas, ela acaba afetando também na questão da saúde do grupo de terceira idade. Então, vamos dizer ali, uma pessoa que tem hipertensão, a pressão arterial dela vai estar mais elevada devido à condição do calor, alguns riscos cardíacos devido ao calor, ele também acontece muito mais no período do calor, algum ataque cardíaco, algum problema cardíaco, ele é sempre mais causado nesse período de calor. Então, vamos dizer, o mais seguro em questão seria no período da manhã, porque já não tem essa questão, já está mais fresco, já é um pouco mais seguro. E professor, quais são os riscos de uma vida sedentária na terceira idade? Hoje, na terceira idade, ali, uma vida sedentária, primeiro já vem nas questões rotineiras. Eu tenho dificuldade para fazer alguns afazeres comuns, que são limpar, organizar. Eu tenho algumas dificuldades não tenho tanta dependência, entendeu? Eu não consigo, teoricamente, fazer nada sozinho, eu sempre tenho que estar acompanhado. E hoje, se você pegar alguns grupos de terceira idade que são ativos, vocês vão ver que eles vão em banco, vão em mercado, pega ônibus, diferente de alguns grupos que são sedentários. O que acontece? Eles sempre têm que estar alguém cuidando, ele sempre tem que ter alguém olhando, porque ele não tem essa dependência. Então, ele não tem essa autonomia dele fazer as suas próprias atividades, porque a própria condição física dela não permite. Até ontem, né, aconteceu uma situação comigo aqui na rua do lado. O que acontece? Eu estava vindo da academia e tinha um senhor do outro lado da rua, sentado. Quando eu estava passando próximo dele, ele falou: moço, vem aqui. Eu atravessei a rua e fui. Ele falou para mim: você pode me ajudar a levantar? Ele estava sentado na calçada, ele solicitou que eu ajudasse a levantar, porque ele não estava aguentando levantar. Então, isso já é um sinal que ele tinha que estar fazendo um fortalecimento, ele tinha que estar fazendo uma atividade para fazer as cotidianas dele, né? Então, ele veio comentar comigo também, né, que ele estava ali há 10, 15 minutos, sentado. Esperando alguém passar e ajudar. Esperando alguém passar para ajudar. Quando eu estava passando, que eu prestei esse auxílio para ele, ele comentou comigo: você pode me ajudar a subir a Quintino? Então, eu peguei, carreguei ele, apoiei ele no meu ombro, vim segurando ele, dando uma estrutura melhor para ele se locomover, né, como se fosse um apoio total, e ele estava indo no banco. Então, ele saiu da casa dele, que ele mora aqui próximo do ginásio, e ele estava indo no banco. Só que, para uma atividade rotineira, ele consegue caminhar. Só que, a partir do momento que ele começou a subir, ele depende da base muscular dele. Ele depende da estrutura, da força muscular dele, que é uma musculatura que já está debilitada, entendeu? Então, a questão do sedentarismo, ele vai causar situações, às vezes, para o idoso, que vai dificultar tanto na parte social dele, porque às vezes ele não consegue brincar com o neto, não consegue brincar ali com o grupo da família ali, fazer algumas atividades que seriam comum e básicas, não estou falando nada de absurdo, até o fator de carregar, às vezes, uma criança, por exemplo, né? Então, ele acaba afetando diretamente. Então, o sedentarismo, ele vai trazer muitos malefícios, entendeu? Então, ele não vai conseguir ter uma densidade óssea, ele não vai ter uma densidade de massa magra ali, que a musculatura dele vai ficar mais fragilizada. E como eu falei, conforme a gente vai envelhecendo, isso já é normal reduzir. Só que com a prática de atividade física, eu consigo retardar todo esse processo. Então, tem um retardo que eu consigo fazer se eu fazer a prática de atividade física, de exercício, de musculação.
E a musculação, ela vai ajudar nisso, né? Na manutenção dessa independência funcional de cada idoso. E como essa história que você relatou, é muito importante que eles saibam que eles não estão sozinhos. E que não precisa ser alguém da família. Ah, eu preciso ir ao banco. Ah, meu neto vai junto para me apoiar. Se eles ter essa mente de parar, olhar, que há profissionais qualificados para isso, que pode estar ajudando e se permitir a viver isso, a procurar uma musculação, alguma atividade física, isso pode mudar na vida de cada um, né? Sim, ele vai mudar totalmente. Eu dou um exemplo da Noêmia. A Noêmia é uma senhora que é corredora aqui da cidade. Então, você já vê a independência dela, porque ela vem para o centro sozinha. Ela pega a circular dela. Muitas vezes ela mora lá no Bela Vista. Ela volta do centro do Bela Vista caminhando. Entendeu? Então, você já vê o quanto de benefício a atividade física agregou para a vida da pessoa, né? Então, como eu comentei, a outra senhora do vôlei. Essas pessoas, elas fazem a rotina dela, tudo a pé. Sim. Ela vai treinar a pé, ela volta a pé, se precisar, às vezes ela vem de ônibus, mas volta a pé. Mas muito do cotidiano deles são em movimento. Então, agrega muito. É muito importante a questão da musculação, do acompanhamento de profissional. Se não tem condição de fazer a musculação, tem muitos grupos aí que a prefeitura, posto de saúde, oferece atividades para a terceira idade, então não está desamparado, não tão sozinho. Esse trabalho aí hoje na cidade, ele é bem distribuído, então a gente conhece vários lugares, vários setores aí que faz esse atendimento. Então a pessoa vai lá, faz um alongamento, faz um pilates, que é fornecido por alguns lugares também, né? O pilates em grupo, então tem muito espaço aí. Tem dança que é oferecido também aqui pela cidade. Então, não é por falta. Não. É questão de procurar, de ir fazer, para estar tendo essa autonomia, para estar conseguindo. Hoje mesmo, as pessoas que treinam comigo lá, que é do grupo de terceira idade, elas vão a pé, vão sozinho, entendeu? Elas dirigem o próprio carro delas, entendeu? Então não tem eu não vou porque meu filho não leva, eu não vou porque ninguém tem tempo para me levar. Eles criam essa autonomia de estar fazendo suas atividades cotidianas, porque eles podem. Se mantêm independentes. Sim, né? Eles podem fazer, eles conseguem fazer. Esse seu grupo que treina com você é treinamento funcional? Eles fazem o funcional e musculação também? Eles trabalham só o funcional comigo, né? Então, o funcional da terceira idade, a gente já trabalha com se diz, funcionalidade. Melhorar a questão funcional do dia a dia, para conseguir agachar, para conseguir levantar, para subir uma escada. Então, a ideia do treino funcional é isso, trabalhar a funcionalidade do movimento, né? Então, são movimentos cotidianos. Então, são atividades cotidianas ali que a gente traz nos nossos treinamentos para esse grupo estar fazendo e estar conseguindo levar essa funcionalidade para casa, tanto que da questão motora, tanto questão física. Então, hoje tinha grupo que tinha maior dificuldade de fazer atividade na casa, hoje já não tem tanta essa dificuldade, porque ganha um condicionamento por estar indo fazer essa prática de exercício físico, entendeu? Então, tinha grupo ali que tinha dificuldade para agachar, tinha pessoa que tinha dificuldade para levantar. Então, o funcional, a questão da funcionalidade, agregou muito para eles. Então, nesse caso, os idosos que estão nos ouvindo agora, às vezes, eu não posso por questões financeiras, eu não posso uma musculação, eu não posso fazer esse treinamento funcional. Mas, igual você comentou, tem todos esses projetos que a prefeitura oferece aqui em Itapetininga, o Espaço da Melhor Idade. A dança também é uma ótima opção. Sim, é uma ótima opção. Até quando eu dava aula de vôlei lá, a gente tinha um grupo lá que eles sempre falavam para mim. Chegava no de treinamento lá, eles estavam comentando que foi no bailão no fim de semana. Daí eu falei, nossa, nem eu saio no fim de semana e a turma aí com 70, 80 anos, tudo fretando o van para ir num bailão, né? É um exemplo, né? Mas sim, tem aí a dança, tem muita atividade, entendeu? Não é por falta de
vamos dizer, oportunidade. São atividades gratuitas, muitas vezes, que são oferecidas mesmo. É só buscar, procurar. Tem bastante informativo agora também que é mais fácil de você estar conseguindo ter acesso. Hoje também tem ônibus, tudo, né? Que é gratuito para eles mesmos, né? Então, eles podem ter essa prática aí. Professor, e quais são as suas recomendações para idosos que querem começar a praticar exercício físico, mas ainda têm receio de, por exemplo, ir para uma academia? Hoje, né, fora a questão médica que eu falei, né, que é mesmo que você vá fazer uma atividade, seja qual for, né, ou um exercício físico, é importante, às vezes, você passar no médico para saber qual é a sua condição física hoje, ou se você tem algum problema crônico, alguma coisa. Porém, hoje, não é difícil. Hoje a gente precisa procurar profissionais, porque tem muitos profissionais, porém, às vezes não tem profissionais qualificados. Então, é importante o idoso ele começar devagar, né, não ter às vezes pressa, que nem eu falei, que às vezes a pessoa ela se sente menos porque ela não consegue correr, mas uma caminhada pode conciliar muito no cotidiano dela. Hoje ela se sente menos porque ela não consegue subir uma escada, mas uma caminhada pode conciliar muito mais para ela. Então hoje temos formas de trabalhar. Então simplesmente o que acontece? Hoje ele começa aos poucos. Ele procura um profissional ali que vai realmente auxiliar ele, dependendo da dificuldade e a necessidade dele. E ele pode começar com caminhada, ele pode começar, às vezes, com um pedal, se ele consegue ou tem hábito de pedalar já, porque às vezes muitas pessoas hoje aí se adaptam com o pedal e às vezes não tem a possibilidade de fazer um pedal na rua, mas numa academia tem pedal, tem esteira, às vezes não tem segurança para andar na rua, tem uma esteira. Então, o importante é sempre começar de formas moderadas, leves, atividades que são próprias para eles, que às vezes não vai gerar muito impacto, não vai gerar lesões, muito deslocamento. Então, a gente sempre orienta que, para começar, é simples. O importante é a continuidade. Então, hoje, nada impede que eles façam, mas depende muito da continuidade. É importante que tenha constância, então. Sim, a constância vai ser o foco principal aí para um idoso estar trabalhando. Hoje mesmo, o grupo lá está com 1 ano e meio comigo ali, entendeu? Começou começou outro. E qual que foi a recomendação? Por que eles indicaram para os outros amigos? Porque muitas vezes tinha receio de ir e não vou conseguir fazer. De ir e ser muito difícil. Mas nós, como os profissionais, a gente sempre está ali para adaptar, para auxiliar, para conciliar, entendeu? A atividade que é necessária. Então, a gente pode dizer que não existe... Eu sou uma idosa agora, eu não posso fazer exercício. Sempre vai ter alguma coisa que vai se adaptar à minha realidade, independente de doença crônica, independente de qualquer coisa. Sim, independente de qualquer seja a situação, hoje a atividade física, o exercício, ele é para todos. Não importa se você é acamado, porque uma pessoa acamada, uma pessoa, ela pode fazer, ela tem que fazer também, não é porque ela está numa condição ali que ela não precisa fazer nada, ela tem que se movimentar, ela tem que fazer alguns exercícios. Nesse caso, então, principalmente. Principalmente, né? Então, hoje a gente coloca alguns empecilhos, né? A gente fala assim, eu não posso fazer porque eu tenho problema no joelho, eu não posso fazer porque eu tenho problema na coluna. Não, a gente pode fazer e a gente deve fazer. Essa restrição está só na nossa mente, então. Isso, muito da restrição está na nossa mente, entendeu? Porque hoje, se eu não fortaleço, se eu não faço movimento, o meu corpo ele só vai reduzindo. Então, vamos supor lá, ao longo do tempo vai reduzindo o metabolismo, vai reduzindo a densidade óssea, já falei bastante da parte de massa muscular, só vai reduzindo. Então, se eu não retardar isso, fazendo qualquer seja, ou movimento ou atividade, a tendência minha é só piorar.
Professor, e a todos que estão nos ouvindo, ficou interessado, quer falar com você pessoalmente, quer ir lá fazer uma aula experimental, como que faz? Hoje lá no estúdio, o Estúdio Premium, ele fica ali na Rio Branco, próximo do Pão de Mel ou do Atende Fácil, que é fácil a localização. A gente fica aberto ali das 6 da manhã até as 8, depois a gente fica das 5 da tarde até as 8 da noite também, né? A gente tá ali para atender. Se a pessoa às vezes tem um interesse ou quer conhecer o nosso trabalho, ela pode estar indo lá, ela pode estar fazendo uma aula experimental que é sem custo nenhum, para ver se ela se adapta com o tipo de atividade, se ela adapta com um grupo de pessoas que estão lá, entendeu? Eu também, como profissional, eu faço atendimento particular, tanto em casa quanto em academia. Então, eu tenho esse meu trabalho também de fazer atendimento em casa, porque às vezes o grupo ou a pessoa do idoso ele não consegue estar fazendo deslocamento até o espaço. Então, eu faço esse atendimento. Até ano passado, tinha uma senhora que ela não podia subir escada, porque lá tem uns 10 degraus lá. Então, eu estava fazendo o atendimento dela na casa, entendeu? Para ela não deixar de fazer atividade física. Desculpa. Não tem desculpa. Muito bom. Professor, para a gente finalizar, você poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, idosos, familiares, principalmente os nossos idosos, que ainda não começaram a se exercitar, mas que, ouvindo essa nossa conversa, estão sabendo a importância disso? Sim. Então, eu tenho para falar para todos, primeiro, que para atividade física ou exercício, ela não existe idade. Então, qualquer idade é hora. Então, já começa por essa parte de mensagem, porque desde quando você é criança até você chegar numa vida adulta ou idoso, tem que ter a prática de exercício físico, de atividades de lazer aí na sua rotina. Para o grupo de terceira idade aí, hoje tem muita opção, não deixe de fazer porque por um bloqueio de mente, vão procurar fazer atividade física, vão procurar fazer uma caminhada matinal ou na parte da tarde, no próprio quarteirão da casa de vocês, sai passear com o cachorro, se é casado, convida a mulher, vá junto, porque isso vai criar um vínculo mais harmonioso entre vocês também. Convide grupos de amigos, participe de grupo de pessoas que façam atividade física, que isso vai tirar vocês de algumas condições também, e vocês vão acabar saindo do sedentarismo, às vezes por outras pessoas. E se não for por outras pessoas, façam por você. Por você mesmo. Professor Eldes, mais uma vez, muito obrigado em atender o nosso convite. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência sobre condicionamento físico na terceira idade. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz de poder contribuir, falar um pouco sobre, se a gente for trabalhar mesmo, falar, é muita coisa a ser falado, a ser relacionado, porque a atividade física aí, ela tem diversos benefícios, agrega muito mesmo, entendeu? Mas é pouco tempo para muita conversa. Mais uma vez, então, professor, nosso muito obrigado. E é muito inspirador ouvir que com os cuidados certos é possível viver essa fase da vida com saúde, disposição e alegria. A você, o nosso ouvinte do Cuidado Idoso, esperamos que tenha aproveitado as dicas e se sentido motivado a incluir a atividade física na sua rotina. Lembre-se sempre, nunca é tarde para começar e os benefícios são para a vida toda. Nos encontramos novamente no nosso próximo episódio do Cuidado Idoso, sempre aqui no nosso canal, @Superdifusora Oficial.